Talvez você sinta saudade de alguém, mas não é de uma pessoa, é de você, da versão sua que ria antes de medir palavras, que sentia antes de se explicar, que existia antes de aprender a se encolher para caber no caos. Em algum ponto você precisou se dividir para sobreviver. Foi ficando em pedaços. E chamou isso de maturidade, de amor, de adaptação. Hoje, quando tudo silencia, essa versão perdida tenta falar com você. E dói, porque a nostalgia que não é bonita é uma ferida. Fica comigo até o fim. Porque talvez hoje você entenda que não se perdeu, apenas ficou escondida. Às vezes a pergunta não vem em forma de frase. Ela vem como um aperto estranho quando você se lembra de quem era. Quem era você antes de aprender a se calar? Antes de ajustar o tom da voz, o tamanho do riso, o brilho dos olhos? Em que momento da sua vida você percebeu que precisava se dividir para continuar ali? Essa pergunta dói porque não é curiosidade. É luto. Eu atendo mulheres que não sabem mais responder quem são sem citar alguém que já se foi. Elas dizem, eu era mais leve, eu era mais espontânea, eu sonhava mais. E sempre completam com um silêncio constrangido, como se aquela versão fosse ingênua demais para este mundo. Mas não era ingenuidade, era inteireza. Você não mudou porque quis evoluir. Você mudou porque o ambiente exigiu, porque amar virou adaptação constante, porque ser você passou a ter um custo alto demais e então, quase sem perceber, você foi se fragmentando. Uma parte ficou no passado, outra ficou congelada em alguma discussão que nunca se resolveu, outra aprendeu a funcionar no automático. O problema não é ter mudado, o problema é ter se perdido no processo. Quando essa pergunta surge, onde foi que eu me deixei? Ela não quer uma resposta lógica, ela quer reconhecimento, porque no fundo você sabe, existe uma versão sua que ainda espera ser vista. Eu lembro de um caso que nunca me saiu da pele, uma mulher que me disse com os olhos cheios d'água, eu sinto falta de mim, mas não sei mais quem eu era. Ela contou que no começo era falante, opinava, discordava, fazia planos, mas aos poucos foi aprendendo que algumas partes dela causavam conflito e para não perder o vínculo, ela começou a perder a si mesma. Primeiro, ela parou de insistir, depois parou de reclamar, depois parou de desejar, até que um dia percebeu que estava viva, mas vazia. Isso não aconteceu de uma vez. Foi uma erosão lenta, silenciosa, quase imperceptível. Ela não foi destruída, ela foi se moldando demais. E talvez essa história não seja só dela. Talvez, enquanto você ouve, algo em você reconheça esse movimento. Essa sensação de que a sua essência ficou para trás, em nome da paz, do amor, da sobrevivência emocional. O mais cruel desse processo é que ele parece escolha, mas não é. É a adaptação a um ambiente onde ser inteira não era seguro. Quando você vive assim por muito tempo, começa a confundir amor com autocancelamento. E chama de maturidade o que na verdade é abandono interno. Por isso dói lembrar de quem você era, porque não é saudade do passado. É a consciência de que você precisou se quebrar para continuar. E nenhuma mulher esquece completamente a parte de si que foi deixada para trás. Existe um sistema invisível operando quando você se fragmenta assim. Não é fraqueza, não é falta de amor próprio como te ensinaram a acreditar. É sobrevivência emocional. Quando o vínculo começa a ameaçar quem você é, o corpo escolhe manter o laço, mesmo que isso custe partes suas. Porque em algum nível profundo, perder o outro parece mais perigoso do que perder a si mesma. Você não some de uma vez, você se divide. Uma parte sua tenta agradar,
Outra aprende a prever o humor alheio. Outra fica em silêncio, esperando a tempestade passar. E a parte mais verdadeira fica guardada, escondida, à espera de um tempo melhor que nunca chega. Esse sistema nasce quando amor e tensão se misturam, quando o carinho vem junto com medo, quando afeto é seguido de afastamento. O seu sistema nervoso aprende que para manter conexão é preciso se adaptar constantemente. E adaptação demais vira apagamento. Você começa a viver em estado de alerta, prestando atenção em tudo, menos em você, sentindo o outro, esquecendo do próprio corpo, regulando o ambiente, enquanto se desregula por dentro. Esse é o caos silencioso que ninguém vê. Por fora você parece forte, por dentro está exausta de sustentar versões. E o mais triste, quanto mais tempo você vive assim, mais distante fica daquela versão sua que era espontânea, inteira, viva. Ela não morreu, ela foi protegida. Mas proteção prolongada também vira prisão. No fundo desse processo, existe uma crença que age como sabotagem silenciosa. Uma frase que você talvez nunca tenha dito em voz alta, mas viveu todos os dias. Se eu for eu mesma, eu perco. Exera, perco o amor, perco a conexão, perco o lugar, perco a segurança. Essa crença não nasce do nada. Ela se forma quando, em algum momento da sua história, ser você teve consequências. Quando sua verdade gerou afastamento. Quando sua emoção foi chamada de exagero. Quando sua presença virou incômodo. Então você aprendeu a negociar quem é. Cede um pouco aqui, se cala ali, se adapta mais um pouco. E chama isso de maturidade emocional. Mas maturidade não exige autoabandono. O que você viveu foi condicionamento. Você foi aprendendo que amor vinha com um preço, que para permanecer precisava diminuir, que para ser escolhida precisava se moldar. Essa crença se infiltra tão fundo que mesmo longe do caos, você continua se fragmentando. Você se censura antes de ser censurada. Se corta antes que cortem, se apaga para evitar rejeição. E assim, a versão inteira de você fica associada ao perigo, enquanto a versão adaptada vira sinônimo de segurança. Por isso, é tão difícil voltar a ser quem você era. Não porque você não saiba, mas porque lá dentro ainda acredita que ser inteira te fará perder tudo de novo. Essa é a ferida que mantém você longe de si. O seu cérebro não entende narrativa. Ele entende repetição. Quando você viveu tempo demais se adaptando para não perder, o seu sistema nervoso aprendeu um caminho específico, o da fragmentação como estratégia de vínculo. Cada vez que você se calava e o conflito diminuía, seu corpo registrava alívio. Cada vez que você se moldava e era aceita, seu cérebro chamava isso de segurança. E assim, aos poucos, a perda de si virou um comportamento reforçado. É a neurobiologia da sobrevivência emocional. O problema é que o cérebro, ele não diferencia a sobrevivência de vida plena. Ele repete o que um dia funcionou, mesmo que hoje esteja te adoecendo. Por isso, quando você tenta voltar a ser quem era, sente culpa, ansiedade, um medo estranho sem nome. Não é regressão, é o seu sistema nervoso entrando em alerta. Ser espontânea novamente ativa memórias antigas, rejeição, abandono, punição emocional. Então o corpo reage antes da consciência. Você trava, se corrige, se fragmenta de novo. Esse ciclo não é fraqueza, é condicionamento. E enquanto ninguém te explica isso, você continua achando que tem algo errado com você, que é confusa e instável, difícil de amar. Não é? O que está acontecendo é que você aprendeu a sobreviver num ambiente onde ser inteira não era seguro.
e agora precisa ensinar o seu corpo que o caos ficou no passado. A sua nostalgia dói porque o corpo lembra de quem você era, mas ainda não se sente seguro para voltar. Em algum ponto você deixou de ser pessoa e virou função. Função de manter a harmonia. Função de sustentar o vínculo. Função de não desagradar. Você não era mais vista pelo que sentia, mas pelo que oferecia. Compreensão, paciência, presença constante. Quando você vira função, não pode falhar, não pode cansar, não pode precisar de mais. Então você aprende a não sentir, ou sente em silêncio, ou sente sozinha. Essa dinâmica aprofunda a fragmentação emocional, porque partes suas começam a existir apenas nos bastidores. A mulher que chora no banheiro, a que conversa consigo mesma antes de dormir, a que sente raiva, mas engole. Enquanto isso, a versão funcional continua em cena, educada, controlada, adaptável. E quanto mais tempo você sustenta esse papel, mais distante fica da sua identidade real. Você não sabe mais o que gosta, o que quer, o que sente de verdade. Sabe apenas o que é esperado. Esse é um tipo muito específico de solidão. Você não está sozinha, mas está invisível. E a nostalgia que aparece às vezes daquela versão sua que era mais viva é a sua identidade pedindo socorro. Não para voltar ao passado, mas para parar de ser usada como ferramenta de sobrevivência. Você não nasceu para funcionar, você nasceu para existir. Recuperar a sua identidade não é voltar a ser quem você era. Isso é importante você entender. Você não vai reencontrar aquela mulher intacta, ingênua, sem marcas. E nem precisa. O que você precisa é integrar as partes que ficaram para trás, as versões suas que foram silenciadas, congeladas, escondidas para garantir sobrevivência. Quando você começa esse movimento, algo estranho acontece. Você se sente culpada por se escolher. Sente que está sendo egoísta por sentir demais. Tem a sensação de que vai perder tudo se parar de se adaptar. Isso não é sinal de erro. É sinal de ruptura de padrão. Voltar para si não é confortável no começo, porque exige que você pare de funcionar e comece a sentir, que saia do automático, que escute dores que você aprendeu a ignorar, mas é assim que a identidade se recompõe, não pela força, mas pela permissão, permissão para discordar, para sentir raiva sem se justificar, para querer sem pedir desculpa, para existir sem negociar quem você é. A versão sua que ficou perdida no meio do caos não quer que você volte no tempo. Ela quer espaço no presente. Ela quer ser incluída na sua vida de agora, com maturidade, consciência e escolha. Você não está quebrada. Você está em processo de se lembrar de si. E isso, mesmo doendo, é um retorno. Voltar para si não acontece com grandes decisões. Acontece em gestos pequenos, quase invisíveis. E é aí que muita mulher se perde, porque espera uma virada dramática que nunca vem. O primeiro passo é perceber quando você se abandona em tempo real. Quando diz, tanto faz, mas não é. Quando concorda com algo que contrai o seu corpo. Quando silencia uma emoção para manter a paz. Nesses momentos, não se julgue. A fragmentação foi uma solução, não um defeito. Mas agora você pode escolher diferente. Escolher dizer, eu preciso pensar. Escolher sentir desconforto sem fugir. Escolher ficar consigo quando a vontade é se adaptar. O segundo passo é devolver responsabilidade. Você não precisa regular o humor de ninguém. Não precisa prever reações. Não precisa ser versão palatável para ser amada. Cada vez que você assume essa posição, algo se reorganiza por dentro. O corpo estranha, a culpa aparece.
mas logo depois vem uma sensação sutil de inteireza. É assim que você se reconstrói, não se impondo, mas se incluindo. Esses passos não são rápidos, eles são consistentes. E consistência é o oposto do caos que te fragmentou. A cada escolha pequena, a versão sua que ficou perdida entende. Agora existe espaço para ela voltar. Existe um luto que quase ninguém fala. O luto da fantasia de quem você poderia ter sido se não tivesse precisado se quebrar. Talvez você se pegue pensando: se eu tivesse sido mais firme, se eu tivesse saído antes, se eu não tivesse me moldado tanto. Esses pensamentos doem porque carregam uma idealização, uma versão sua que nunca teve a chance de existir plenamente. E aqui é importante ser honesta com você. Você fez o que foi possível com o que tinha, com o nível de consciência, suporte e segurança daquele momento. Não havia covardia. Havia necessidade. Quando você tenta resgatar a versão antiga sem elaborar esse luto, acaba se punindo, comparando a mulher de hoje com uma imagem congelada do passado. E isso mantém a fragmentação ativa. O luto verdadeiro não é desejar voltar atrás, é aceitar que aquela mulher não sobreviveu ilesa e que você também não. Mas isso não diminui o seu valor, aumenta, porque agora você carrega algo que antes não tinha, consciência. E consciência permite escolha. A nostalgia dói porque aponta para uma perda real, mas também porque sinaliza algo vivo, algo que quer ser integrado, não idealizado. Quando você chora por quem foi, você está, na verdade, abrindo espaço para quem pode ser, sem fantasia, sem auto-engano, sem se quebrar de novo. Esse luto não te enfraquece, ele te torna inteira de outro jeito. Eu quero te propor um exercício simples, mas profundamente revelador. Em algum momento desta semana, quando estiver sozinha, escreva uma frase. Eu me perdi quando. Não pense demais. Deixe o corpo responder. Talvez venha uma cena, um silêncio, uma memória pequena que parecia insignificante. Depois, escreva outra frase. Uma parte minha ficou ali porque aqui não procure culpa, procure compreensão. A resposta quase sempre envolve proteção, medo, tentativa de amor. Por fim, escreva: hoje essa parte precisa de, talvez seja limite, talvez seja descanso, talvez seja voz. Esse exercício não é para resolver, é para reconhecer. Enquanto você escreve, observe o corpo, o aperto, o choro, a resistência. Tudo isso é comunicação. Quando você dá nome às partes fragmentadas, elas deixam de gritar em silêncio. Elas se sentem vistas e partes vistas começam a se integrar. Você não precisa forçar reencontros internos. Eles acontecem quando há segurança. E segurança começa quando você para de se abandonar por hábito, mesmo que ainda doa. Esse exercício é um convite, não para voltar ao passado, mas para trazer de volta o que ainda vive em você. Talvez hoje você esteja entendendo algo importante. Você não sente essa nostalgia porque quer voltar. Você sente porque algo em você quer ser integrado. A versão sua que ficou perdida no meio do caos não está te cobrando perfeição. Ela não quer explicações longas. Ela só quer parar de ser ignorada. Toda vez que você se escolhe um pouco, mesmo com medo, mesmo com culpa, você envia um sinal claro para dentro. Eu não vou mais te abandonar. Isso muda tudo. Não de forma imediata, não como mágica, mas como raiz que volta a crescer depois de um incêndio. Você não precisa se tornar alguém nova. Precisa parar de se fragmentar para caber. Precisa sustentar o desconforto de existir inteira. E sim, isso pode afastar algumas pessoas, mas aproxima você de si.
E quando você se aproxima de si, o vazio muda de lugar. Ele deixa de ser ausência e vira espaço. Espaço para uma identidade mais real, menos adaptada, mais honesta. A pergunta que fica não é quem eu era antes, é quem eu estou disposta a não abandonar agora. Talvez ao terminar esse vídeo você não se sinta curada, e isso é importante dizer, porque o que começa aqui não é um final bonito, é um compromisso silencioso, um compromisso de perceber quando você começa a se apagar, de reconhecer a nostalgia não como fraqueza, mas como sinal, de entender que aquela versão sua perdida no meio do caos não quer ser resgatada com força. Ela quer ser escolhida com constância. Você não precisa se cobrar coragem todos os dias. Precisa apenas não se trair nos momentos pequenos. É aí que a identidade volta a se organizar. Se algo doeu em você enquanto ouvia, não ignore. A dor que vem junto da consciência não é castigo, é retorno. Fica com isso hoje. Observe-se. E se fizer sentido, escreve nos comentários uma palavra que represente essa parte sua que quer voltar. Não para provar nada a ninguém, mas para marcar para si mesma que você não está mais disposta a se perder para sobreviver.